Hello, Cass! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vou dar a minha opinião sobre Jimmy Page. Todo mundo conhece o guitarrista polêmico, entre partes, do Led Zeppelin. O Jimmy Page, desde garoto, ele sempre tinha uma coisa assim da música. Ele sempre gostou da música. E ele também, desde pequeno, tem um registro dele aos 14 anos, em que ele tá num programa de TV para calouros de talento. E aí ele toca o violão ali e impressiona a galera. Aí ali, depois do... Aí vem pra... ele mais velho ali, mais velho, né? Vamos supor, atinge a maioridade, já começa a entrar como guitarrista de estúdio. Então ele passou uns anos aí como guitarrista de estúdio, dando aquela forcinha para alguns artistas na época. Nos anos 60 inteiro, na metade dos anos 50 para anos 60 ali inteiro, ele fez bastante coisa. E aí, chegou um momento da vida dele que ele disse, cara, eu quero uma banda. Eu não quero mais ficar dentro do estúdio. Eu quero uma banda. Eu quero uma banda de rock. Aí ele acaba assim, tendo a ideia de criar a mesma banda e conhecendo umas pessoas. Aí conhece o John, que também, o John Paul Jones, que também já era de uma banda e tal, só que ele tava também querendo ter só uma banda dele e tal. E aí ele acaba convidando, acaba se conhecendo. E o Bonham a mesma coisa. E aí veio o vocalista, né, o Robert Plant. Só que o Robert Plant, ele quase não foi do LED. Eles queriam o Terry Rand. Pra quem não sabe, o Terry Rand, ele morreu esse ano, infelizmente. E ele é um dos melhores guitarristas e vocalistas já feitos mesmo, já que Deus criou. Porque ele cantava muito bem. E uma das músicas das minhas favoritas deles é Sing on the Memory. Escutem a discografia do Terry Rand, que vocês vão ver que é assim, é uma coisa bem, bem diferente. E só prestem atenção em como ele vai se indicando da guitarra pra voz, da voz pra guitarra, do violão, que vocês vão ver que é impressionante. Mas enfim, já que o Terry, na época, ele quase foi contratado, mas ele já tava com a carreira dele solo e tal, e já tava indo, então ele negou. E aí, chamou o Robert Plant, ali começaram a conhecer o Robert e tal, e aí tiveram o primeiro ensaio, juntaram. E aí, desde do início e até o fim do LED, o Led Zeppelin sempre foi comandado e liderado pelo Jimmy Page. Sempre. E aí ele tem as histórias, né, que ele esteve envolvido com o ocultismo. Pra quem não sabe, o ocultismo é uma religião que faz você acreditar em poderes sobrenaturais. E um desses poderes sobrenaturais seria o Mr. Crowley. Pra quem não sabe, o Mr. Crowley é aquele lá... Eu não preciso explicar tudo pra vocês. O Mr. Crowley lá do Oz e tal. Eu tô brincando, mas... É o mesmo Mr. Crowley dos livros do ocultismo. E aí, ele ficou tão fissurado nele que ele... No Crowley, que ele dizia que ele era um gênio incompreendido pela maioria, de todo mundo. E aí, com essa coisa, esse fanatismo
por o ocultismo e o Crowley, ele acabou atraindo poderes sobrenaturais. Isso acabou preocupando a banda e quem estava relacionado à banda. Tanto que quando em algumas partes ali tem bastante história, mas eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Teve um casamento naquele mesmo dia, assim, o Led tinha feito um show. Aí logo depois, antes foi o casamento, aí depois era o show do Led, que era o casamento do Robert Plant com a esposa dele da época. E aí teve uma ocasião em que ele e ela quase morreram num acidente de carro. Quase. E aí, com tanta coisa ali em cima, que ele também tinha além de estar fissurado no Crowley, ele também comprou uma casa, a casa do Crowley, tanto que ele não conseguia dormir na casa, porque de tão mal assombrada que era, só o fato de ele estar lá não dava pra pregar os olhos. E aí teve uma noite em que a casa pegou fogo do nada. Só que ninguém tava lá dentro. Isso era bem pra frente. Pegou fogo do nada. Ninguém tava... Não tinha ninguém dentro da casa. E aí... Também tem umas curiosidades que Knox, que era uma livraria em que ele era o dono, só que fica na Europa. E aí e aí também tem aquela parte de que entre ele e o Bonzo, ele era ele era o mais loucão, tirando o Bonzo. Assim, porque o Bonham, ele também era um outro porra louca. Ele bebia litros e litros de vodka e whisky todo dia. Tanto que a banda também era famosa nos bastidores por fazer vexame e por brigar. Tanto que o Bonham já brigou com gente, assim, por coisas bem nada a ver. E também aqui que ele era bem competitivo, né? Então entre os dois, o mais louco era o Bonzo, mas tirando ele, o Pendi era o que mais também usava e utilizava as drogas ilícitas e tal. E aí tem aquela parte da história do Jim Pendi, que é o fato de que ele gostava de garotas de 14 anos. Ele namorou por muito tempo uma garota de 14 anos. Por um tempão. E aí... Só que agora ele já tá com outra namorada, que é Scarlett, que é escritora e tudo mais. E ela não tem 14 anos e tal, e lá. Tal. Só que ele ficou muito tempo fissurado em garotas de 14 anos. Presta atenção que dentro da indústria musical tem uns artistas que realmente são fissurados por essas meninas. Tipo o Elvis, o Jerry Lee Lewis, entre outros. E aí, com essa parte, ele já teve tantos relacionamentos. E aí, ele também... Só pelo fato de ele estar... De ele ser um guitarrista incrível, de ele ter essa coisa, assim, de ser o guitarrista do Led, de ser também o líder. Uma dessas coisas em que mais preocupava a banda era o fato de que ele também escrevia a letra das músicas sobre isso, sobre o ocultismo. Tipo, uma das músicas delas é a mais famosa deles, Starway to Heaven. Fala sobre o flautista. E aí o Robert conta que eles estavam em uma noite
sentados perto de frente pra lareira. E aí, o Robert começou, a mão dele começaram a tremer. E aí, ele começou a escrever os 2 primeiros versos de Stairway to Heaven. Depois ele começou a escrever já a letra inteira mesmo, porque o Jimmy já tava fazendo os acordes ali e ele foi e embalou na onda. Só que o Robert, ele também culpa o Pendy por todas as tragédias que aconteceram nos bastidores da banda. Todas. Tanto que ele também afirma que ele foi hipnotizado algumas vezes para escrever as letras. Algumas letras que, especificamente, que fala sobre o ocultismo e o Crowley. E o flautista e tudo mais. E aí, pelo fato do Robert, assim, nunca mesmo gostar de fazer isso. O LED em si, eles também não têm um bom relacionamento, esse negócio de eles serem todos bonitinhos, assim, amigos e tal. Não tem. Tira isso da sua cabeça, eles não são amigos. Não são. E aí, o Robert, ele também tem uma fala, assim, uma história, uma das histórias da banda, em que tinha como que era o nome dele? O Keith Well, que era um dos caras da equipe de técnica do LED. Ele morreu 2 dias depois ali de um concerto da banda. E que também o corpo dele e que ele, assim, foi uma morte bem de surpresa, pegou a banda assim de surpresa. Aí também tinha um dos vocalistas, acho que um dos integrantes do Teatro Tour, morreu na casa de uma das casas do Jim Pendy, na garagem. Ele é recrutado. E o filho dele... Não, foi na casa dele, mas ele tinha uma relação com o Jimmy e tal. E aí o filho dele encontrou o corpo do pai dele caído no chão. Aí ele começou a chorar de desespero. Ele tava... E naquele momento ele tava ligando a guitarra pra fazer umas demos. Digamos, pra gravar. E aí... Também tem outro sobre a All My Love, que todo mundo conhece essa música, que a história é verdadeira mesmo, que o filho do Robert, ele morreu de virose misteriosa. Assim, certas pessoas que estavam relacionadas ao LED estavam praticamente, parece que, em perigo. Sempre estavam em perigo. Tanto que aquela história da Cheroline, da cabeça do peixe ali na Cheroline, é real. É peixe, não tubarão, tá, gente? E aí, só que eles fizeram isso com uma garota ali, aí tava todo mundo bêbado, chapado, olha o cabimento que fizeram com ela. Só que aí, com todas as partes de tragédias, histórias ali, o Robert percebeu que não dava mais pra continuar no LED, depois da morte do Bonzo, do John Bonham. O John Bonham, ele morreu com 32 anos, né? Morreu, assim, dentro de uma das casas do Jim Pendy. E também foi de asfixia, né? Ele morreu afogado pelo próprio vômito. Tanto que o Bonzo, ele já não tinha, assim, um temperamento bom, digamos. Ele era bem temperamental. Ele vivia brigando, ele vivia competindo, e queria ser melhor que tal baterista. E aí ele queria sempre
ser o melhor. E sempre tava brigando. Ou você não era com gente da equipe do LED, ou era com um dos integrantes, ou era os outros famosos. Assim, ele tava bem fora de si. E aí, pra mim, vamos morrer de overdose mesmo. Pode ter relação com essa coisa assim, do ocultismo do Jim Pende, porque foi em uma das casas do Jimmy. E aí depois da morte do John, aí sim que não dá mais pra continuar com o LED. Aí o Robert mesmo, não, acabou, não dá mais pra continuar com o LED. Aí ele seguiu com carreira solo, o Jim Pende seguiu com a carreira solo também, de um álbum, só que depois ele não lançou mais nada. Aí depois, só lá em 1990, que aí é Plant e Pain, né? Só que não convidaram o John Paul Jones. E aí meio que ficou aquela coisa ali de traição e tal. O John Paul Jones também não gosta de nenhum dos dois. E aí, só pra finalizar aqui, a minha opinião sobre ele, profissional, ele é muito bom. Ele é incrível, mas realmente ele tá num patamar assim lá em cima de um dos melhores, maiores guitarristas de todos os tempos. Como pessoa, eu não conheço, mas só pelos relatos aqui, pra ver, ele não sei agora, né, se ele continua no ocultismo, né, tomara que não, e ele me parece ser mais saudável agora. Parece que ele tá feliz, ele faz algumas aparições, teve aquela reunião ali do LED em 2012, né? 2013, ali com o filho do John, o Jason Bonham, que foi uma apresentação bonita, mas que ali eles não iam dar continuidade. Robert já disse, não vai continuar com o LED, não vai. E aí ficam dizendo que o LED não continuou por causa do Robert. Não é por causa do Robert. É porque não tem mais paciência ali. Assim, o Robert já não quer mais estar ali. Ele não quer mais estar no LED há muito tempo. O John Paul Jones é sempre deixado de lado, ele também não quer voltar. E o Jim Page, assim, ele é o único que tá realmente, assim, disposto. Mas, olha, depois daquela homenagem do Hort, da banda, fazer do LED, né, Starway to Hell, lá no Rock and Roll of the Fame, tal, e aí, não, eles não vão mais voltar, então esquece, o LED não vai voltar. E aí, pra só finalizar aqui, o Jim Page, depois que eu fui atrás pra receber, para ler as histórias, saber um pouco dele, eu já sabia que ele era meio sombrio. E que a maior parte da história dele vinha de polêmicas do LED. Agora, essa do Crown, né, ali eu não sabia, mas já vinha, assim, desconfiando de que ele realmente vinha dele e também de alguns famosos, tipo do Tony Iommi, né, do Black Sabbath, e aí também tinha o Nick Six, do Motley Crue e tudo mais. E aí, assim, minha deixa aqui pra vocês é que escutem o trabalho do Jim Page. É bom. Bom não, é sensacional. Tirando a parte de que o LED também copiou e plagiou algumas coisas de outros artistas e tal, que eu explico também em outro vídeo. Então, se for preciso explicar de novo e tal, aí eu explico de novo, não tem nenhum problema. Mas escutem o Jim Page, ele é um ótimo guitarrista, ele não canta, tá, gente? Então esquece, ele não é cantor, ele é só guitarrista mesmo, e compositor, e produtor e tal. Então, assim, fica a minha dica aqui pra vocês. E pra escutar o Jim Page, escutem aquele solo, o único álbum solo mesmo dele,
dos anos 80. Escutem. É uma coisa, é um rock bem a cara dele. Ele tem uma banda ali, só que a carreira solo de Jimmy Page mesmo. E aí vocês vão ver que ele tá um pouco diferente. Tanto no visual, tanto na sonoridade, algumas coisas ele pega, né, referência. E aí vocês digam aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Um beijo da Mamãe Cat e até a próxima.